Vamos continuar então o estudo do livro Autocultura à Luz do Ocultismo, de Kataimne, e pegamos ali onde paramos na última. Então vamos lá. Procuremos compreender em que consistem, um a um, esses três componentes da nossa constituição total. A personalidade é a consciência humana comum, limitada, que opera através dos corpos físico, astral e mental inferior. Vistos serem estes três veículos temporários, formados de novo em cada encarnação, a personalidade é obviamente uma manifestação temporária, desaparecendo, dissolvendo-se à medida em que esses três corpos vão sendo destruídos um depois do outro, durante a progressiva recessão da consciência, que tem lugar após a morte. Embora a consciência, operando através da personalidade, seja apenas um raio do sol da consciência divina, devido às limitações e ilusões dos planos inferiores, perde a percepção de sua origem divina e vem à existência uma entidade temporária, que se considera independente e separada das demais. Esta entidade movimenta-se no palco do mundo durante certo número de anos, retirando-se para os planos mais sutis depois da morte do corpo físico e depois de despender um tempo maior ou menor nesses planos, termina por dissolver-se e desaparecer para sempre. E os homens, identificando-se com essa entidade ilusória, permanecem envolvidos em seus interesses, esquecidos de seu destino mais elevado e da vida de maior esplendor, oculta pela máscara da personalidade. Os poucos, que veem através dessa ilusão, escolhem o caminho que os leva no final à realização de sua natureza divina e os habilita a usar a personalidade como um instrumento do seu eu superior. A grande maioria nasce, vive e morre nessa ilusão, passando de uma para outra vida, vivendo mais e mais vezes tão inconscientes de sua verdadeira natureza quanto as flores dos campos, os pássaros e animais nas florestas. Ontem eu estava escutando um livro botei a Alexa para ler o livro, né? Um livro do Leadbeater e Dani Bessan, e ali achei muito interessante que ele faz uma observação de que vários jovens estavam estudando para conquistar sua profissão, etc., teriam totais condições de entender a teosofia, de entender a sua verdadeira natureza, a sua própria consciência, conhecer a si mesmo, em suma. E com isso poderia ganhar velocidade, né? Acelerar a sua evolução, visto que poderia viver de uma forma mais consciente, lidando de forma inteligente com a geração de karma, por exemplo, e desenvolvendo as potencialidades mais sutis e inerentes a uma vida superior do ser humano. Porém, toda essa capacidade que esses jovens têm, eles acabam dedicando a questões técnicas e profissionais, que vai fazer com que eles ocupem sua vida toda, não em um ideal elevado, que poderia levá-los a um maior entendimento sobre a vida, evolução mais acelerada, mas apenas para uma profissão, né? Para um lado profissional, para uma questão técnica. E aí ele diz que, por exemplo, a evolução que ele poderia ter em uma vida, se ele tomasse contato com as relacionadas à autocultura, né? A autoevolução, ao autoconhecimento, ele vai passar 20 ou 30 vidas apenas dedicadas a questões profissionais e técnicas, o que basicamente é uma vida automática, como o Taimne fala aqui, né? Tão inconscientes de sua verdadeira natureza quanto as flores dos campos e os pássaros e animais nas florestas, o que é um desperdício, né? Poderíamos estar fazendo as duas coisas, né? Fazendo nossos trabalhos profissionais, mas ao mesmo tempo nos dedicando ao autoconhecimento e à autocultura. O componente seguinte de nossa constituição interna é a individualidade, o eu superior, também chamado ego ou jivatma, que opera através... Não é o mesmo ego de Freud, tá? É o ego com E maiúsculo, é o ego eu imortal, também chamado ego ou jivatma, que opera através dos veículos causal, búdico e átmico. A individualidade representa o elemento espiritual do homem, é o eu imortal, que subsiste de uma vida para outra, aos poucos desenvolvendo todos os atributos e poderes divinos latentes em seu interior. Durante os milênios de sua evolução, assim como há uma espécie de unidade e coesão...
termina ali, ó, durante os milênios de sua evolução, ponto. Assim como há uma espécie de unidade e coesão no trabalho dos corpos astral e mental inferior, que dá à consciência atuante através deles um sentimento de personalidade, da mesma maneira, os três corpos superiores agindo nos planos átmico, búdico e mental superior são ligados, dando uma espécie de unidade à consciência que opera através deles. Esta consciência unificada é chamada individualidade. A individualidade, apesar de operar sob limitações dos respectivos planos, está acima de muitas das ilusões mais grosseiras que obscurecem a visão da personalidade, e a faz julgar-se uma entidade separada, lutando por sua existência independente contra todas as outras manifestações da vida divina. O homem, em seu eu superior, está consciente de sua natureza imortal, da unidade da vida, de ser uno com ela, e conhece o propósito divino na evolução. Tem a memória de todas as vidas separadas pelas quais passou nas sucessivas personalidades. Pode se identificar em consciência com todos os seres viventes através do veículo búdico e pode, através do veículo átmico, tocar a consciência divina. Aos poucos, prosseguindo na evolução, conhecimento, sabedoria e poder, que são atributos da vida divina, vão aparecendo na individualidade em grau sempre crescente, pois seu futuro é o futuro de algo cujo crescimento e esplendor não tem limite. Mas mesmo o eu imortal superior, elemento espiritual do homem, não representa o aspecto mais elevado de sua natureza. Em seu interior reside eternamente a mônada, o Purusha da filosofia Sankhya, o Atma do Vedanta, aquele misterioso ser sobre quem não podemos fazer nenhuma ideia, mas que é o núcleo de nosso complexo ser. O ego é imortal, mas ainda que tenha uma vida imensuravelmente longa, quando comparada com a da personalidade, tendo vindo à existência num determinado tempo, ao ser formado o corpo causal, quando o homem adquire sua individualidade, né, do reino animal para o reino humano, deve, portanto, deixar de existir. Mas a mônada transcende o tempo, vive na eternidade. Em essência, una com o logo solar. É um raio do sol divino com raízes no plano Adi, tendo seu centro de consciência no plano Anupadaka. Projeta-se e influencia a individualidade no plano átmico. Aquilo que aparece como evolução e desenvolvimento da individualidade nos planos inferiores está de maneira misteriosa, eternamente presente na mônada. Por isso, não evoluímos ao acaso, mas nos tornamos algo que já somos em nossa natureza eterna. Essa ideia foi expressa paradoxalmente na conhecidíssima máxima oculta: tornai-vos aquilo que já sois. Cada individualidade é única porque resulta da expressão de um arquétipo, o qual, de certa maneira, incompreensível para o intelecto humano. Existe no interior da mônada, aos poucos se expressa em termos de tempo e espaço no processo evolutivo. Tudo isso naturalmente parece absurdo no mero intelecto, o qual, sendo uma expressão bastante inferior da realidade, não se pode esperar que compreenda, sem a luz da intuição, os aspectos mais elevados da verdade. Mas na visão dos planos mais elevados, aquilo que parece insensato ao intelecto torna-se tão claro como a luz do dia. E os paradoxos da vida inferior transformam-se em realidades vivas e indivisíveis da vida superior. E paramos por aqui, então, para continuar amanhã. Antes de seguirmos para a nossa meditação de encerramento, eu gostaria de convidá-los a participar das aulas da Sociedade Teosófica, que ocorrem todos os dias, às 19h30, no canal Sociedade Teosófica no YouTube. Elas são gratuitas e cada dia da semana é uma temática diferente. Todo dia, às 19h30. E também convidá-los a baixar o meu livro, né, que eu escrevi recentemente. Basta acessar showdeideias.com/livro e ele está lá. Você vai ser direcionado para a Amazon, obter o livro pelo Kindle ou em livro físico também. Então, vamos para a nossa meditação de encerramento. Vamos nos posicionando numa posição confortável, estável, com os pés bem apoiados no chão, coluna ereta. Respiração livre, desimpedida, profunda. As mãos apoiadas sobre as pernas.
articulações relaxadas dos ombros, os maxilares, língua no céu da boca. Vamos identificando a energia que circula pelo corpo. Olhos fechados. Pacificada a emoção. Vazia a mente. Ó vida oculta que vibras em cada átomo. Ó luz oculta que brilhas em cada criatura. Ó amor oculto que tudo abranges na unidade. Possa todo aquele que se sente uno contigo saber que ele é por isso mesmo uno com todos os outros. Vamos irradiar luz, paz, saúde em todas as direções. Ao Oriente, ao Ocidente, ao Norte, ao Sul, ao Zênite e ao Nadir. Que todos os seres sejam felizes, que todos os seres sejam ditosos, paz a todos os seres. Que os méritos desta prática possam se estender e ser de benefício de todos os seres sencientes. E agora, permaneça por quanto tempo quiser, em silêncio, profunda reflexão.
Namastê.